Senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de aulas sobre a metodologia FCT. Hoje vamos para a nossa aula número 6 e então vamos continuar a falar aqui sobre o nosso Trading Plan. E hoje vamos falar de gestão do risco. Por isso, fique deste lado porque esta aula é bastante importante. Vamos lá dar início então a esta aula de hoje sobre vamos dar continuidade aqui ao nosso plano de trading e vamos falar sobre gestão de risco. Tudo isso que nós vamos ver aqui são meramente exemplos, não é? De como constituir um plano de trade que seja eficiente, onde você possa fazer a gestão corretamente das suas operações. Talvez para muitos de vocês ou para algumas pessoas isso já seja uma prática habitual, ou seja, você já tem o teu plano de trading na cabeça, não é? Já funciona muito bem na sua mente e você não precisa disso de forma escrita para que você consiga controlar as suas operações. Mas para todos os efeitos, para aqueles que estão iniciando e precisam de uma ajuda para estabelecer, para criar uma metodologia, então é com base nisso que nós estamos aqui e vamos dar continuidade. Então, a gestão de risco é algo muito importante para todas as pessoas. Independentemente de como você faça a gestão do seu trade no dia a dia, é importante que você tenha uma eficiente gestão de risco. Por isso vamos então aqui começar a falar sobre a nossa gestão de risco. Nós já falamos aqui ao longo das aulas de metodologia, já falamos sobre muitas coisas, não é? Na nossa última aula, então, falamos sobre gestão financeira. Falamos também sobre a definição do mercado, que você precisava definir corretamente o seu mercado, aquele mercado que você ia trabalhar. E incentivamos e falamos como que você deveria fazer para escolher o seu mercado. E depois também falamos sobre a gestão financeira, como que você tinha que dividir o capital que você tem, para que você possa ter uma gestão financeira eficiente. E também falamos sobre alavancagem, como que você deve lidar com a alavancagem. Falamos assim, não de forma muito aprofundada, mas falamos o principal, aquilo que você precisa saber, quais são os principais aspectos que você precisa saber, o quanto que você pode se alavancar, qual é o limite máximo quando a gente está iniciando. Eu sei que no início, quando temos uma conta pequena, sempre é difícil, porque nós queremos nos alavancar mais e queremos dar crescimento à nossa conta. Mas eu quero que você entenda, e eu sempre falo disso, o teu principal foco tem que ser vencer o mercado. Você tem que primeiro se preocupar com vencer o mercado. Ganhar dinheiro é uma consequência, isso vai vir automaticamente, você não precisa se preocupar com isso. Nesse momento você tem que se preocupar em fazer as coisas certas, em agir corretamente, para que os lucros apareçam. Então, nesse momento, o teu principal objetivo é vencer o mercado. E é desta forma que eu quero te ajudar. Então, quando nós falamos aqui em gestão de risco, normalmente o que toda a gente pensa é: gestão de risco tem a ver com o dinheiro, quanto que eu vou perder, para quanto que eu posso ganhar e etc e tal. Não está errado, mas a gestão de risco envolve muitas outras coisas também. É um tema bastante profundo, ao qual poderíamos falar vários dias aqui, poderíamos falar muito sobre gestão de risco, porque uma gestão de risco eficiente envolve uma série de aspectos. Então eu vou falar aqui daquilo que eu acho que é principal para que você saiba como fazer uma gestão de risco eficiente. Então veja, o que é a gestão de risco? Ela consiste justamente em controlar o quê? O grau ou a quantidade em que você se expõe a um determinado risco numa operação. E acima de tudo é o quê? Controlar então caso tudo dê errado. Para isso você precisa de uma gestão de risco, para controlar o que pode não dar certo. E esse é o principal objetivo da gestão de risco, que você controle o quanto que você vai perder caso as coisas corram mal. E para isso você precisa ter um bom plano, você precisa ter uma boa estratégia e precisa ter delimitado isso. De que forma que você vai fazer isso para que você se proteja, ou seja, para que você consiga
pelo menos preservar o teu capital o tempo suficiente para que você possa aprender mais. Porque normalmente o que acontece? As pessoas perdem logo o dinheiro que têm e depois não conseguem continuar a trabalhar. Por quê? Porque não tem uma gestão de risco. Então nós vamos ajudar você aqui a criar uma gestão de risco que seja eficiente para que você possa se manter no mercado o tempo suficiente para que você possa crescer, se tornar lucrativo e consistente nesse mercado. Então veja que quando nós falamos na aula passada, falamos sobre definição do mercado, eu falei para você que você precisa escolher um mercado onde você tenha entendimento sobre esses catalisadores do mercado, não é? E isso é uma das coisas que eu falo repetidamente aqui, que você precisa compreender o mercado. E vejo que a principal dificuldade que as pessoas têm é em entender o mercado, em compreender o porquê que as coisas funcionam e como funcionam. E por que acontecem. Então, vamos lá ver o que nós podemos tirar disso aqui, então, em termos de gestão de risco. Quais são os riscos que estão associados a qualquer operação que nós vamos fazer aqui? O entendimento desses riscos do mercado é muito importante. É preciso que você entenda e por isso que a minha metodologia consiste na fundamentação, na correlação e na técnica. Porque realmente eu vejo que o fato das pessoas não entenderem os fundamentos faz com que não consigam ter uma gestão eficiente de risco, uma gestão monetária, uma gestão financeira, não conseguem efetivamente construir uma metodologia. E eu estou falando para você desde o início como que nós construímos uma metodologia e eu quero que você construa a sua. Então, quais são os riscos que você tem que considerar? Para além daqueles que nós já falamos inicialmente aqui, que é o fato de quanto ganhar e quanto perder, mas vamos falar disso já um pouquinho mais à frente. Os riscos políticos, não é? Quando você vai assumir qualquer posicionamento, você tem que ter em conta os riscos políticos. E quais são esses riscos políticos? São os riscos de que a política monetária possa se modificar, há o risco de que haja uma crise política naquele determinado país, e a moeda a qual você está posicionado pode sofrer danos no momento em que haja o estabelecimento de uma crise política. Então é importante que você tenha sempre isso em mente. Se você quer operar a moeda de um país, é importante que você saiba também se politicamente as coisas estão mais ou menos estáveis. Se você vê que as coisas estão um pouco conturbadas politicamente, é um fator de risco que você precisa ter em conta. Porque a queda de um presidente, de um primeiro-ministro, tudo isso pode influenciar os seus investimentos. Ou seja, é risco para o seu investimento. Os riscos de taxa de juro, por exemplo, nós falamos muito disso para nós que operamos Forex, não é? Uma alteração nas taxas de juro mexem instantaneamente com a moeda. E eu tenho explicado isso para você, como que se refletem esses riscos. Quando se baixam as taxas, que efeito isso tem na moeda? Quando as taxas sobem, que efeito isso tem na moeda? Então, sempre que você saiba que há eventos nesse sentido, você tem que tomar cuidado com o posicionamento que você tem em determinada moeda ou em determinado par cambial, porque isso poderá trazer impacto e de forma significativa na moeda em que você está posicionado, ou seja, é um risco que você precisa realmente ter em conta, não é? O risco país, o risco país, muito se fala no risco país. Então o risco país tem a ver sempre com a possibilidade do país não conseguir honrar os compromissos externos que tem. E esse é o principal aspecto do risco país. Mas aqui eu também coloco o risco país de outra forma. Imagine você, por exemplo, que os países produtores de petróleo, se você sabe que está para acontecer um conflito num país produtor de petróleo, na Arábia Saudita ou na Síria, veja que você sempre tem que estar atento. Por quê? Porque uma guerra num país desse, por exemplo, não é? Vai fazer com que o preço do petróleo suba, por exemplo. Então, se você está posicionado em short no petróleo, diante do momento de um risco num país desse produtor de petróleo, vai afetar o teu investimento.
E assim sucessivamente, ou seja, produtos agrícolas, para quem opera commodities, é sempre muito importante ver também que catástrofes, terremotos, enchentes ou esse tipo de situação podem interferir nas safras, e isso faz com que o preço das commodities se modifiquem, e assim minerais e tudo mais, ou seja, o risco do país da onde vem aquele determinado produto vai sofrer com isso, não é? Da mesma forma, a moeda desse país, veja bem, mesmo que nós tenhamos, vamos dizer assim, uma crise entre os países produtores de petróleo, onde teoricamente só o petróleo sofreria? Não, o CAD também sofreria, porque o Canadá também é produtor de petróleo e tem a sua moeda um forte lastro no petróleo. Então o risco país aqui é imprescindível que você também veja isso como sendo um risco, não é? O risco de crédito foi o que eu falei, que seria o risco do país não conseguir pagar os seus compromissos externos. Isso normalmente acontece mais com países menos desenvolvidos. Ou até diria que poderíamos até falar do Brasil nessa questão também. Não é que todo o risco político, o risco econômico, veja que os riscos sociais também interferem. Veja que toda aquela situação, vamos dizer, uma situação de calamidade pública, uma situação de uma convulsão social, tudo isso, todos esses riscos, os riscos pandêmicos, tudo isso são riscos que estão associados ao seu investimento. E você precisa entender cada um deles para que você possa mensurá-los também no momento de fazer os seus investimentos. E depois vem os riscos de volatilidade no mercado. E aqui também tem muito a ver com as correlações. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque eu sempre falo das correlações, você que me acompanha sabe disso. Se é a primeira vez que você me assiste, você, ao assistir outros vídeos do canal, vai ver que a gente sempre fala sobre as correlações também. Então veja que também é importante que você tenha em conta como risco a correlação. Porque, como nós falamos sempre, veja, vou dar um exemplo aqui simbólico, não é? Você está operando índices, então se os índices estão subindo, o Yen está depreciando, ou seja, existe uma correlação entre o Yen e os índices. Se você opera petróleo, você também tem que olhar para o CAD. Então não adianta você, por exemplo, comprar petróleo e vender CAD, ou seja, você está com operações que são antagônicas. Você vai ganhar num trade e vai perder no outro. Então as correlações são muito importantes. Para que você também saiba que, por exemplo, uma crise num determinado país pode influenciar a moeda daquele país. Então, se você estiver posicionado no lado errado no ativo correlacionado, isso também poderá trazer riscos acrescidos ao teu investimento. Então, senhores, com base nisso tudo aqui que eu falei, veja bem, o que nós temos aqui nisso aqui tudo? Ou seja, a fundamentação é algo muito importante quando você vai projetar o teu risco. E você tem que ter isso em conta. Porque o maior risco vai trazer maior volatilidade, consequentemente a tua estratégia poderá não funcionar corretamente. Então, no teu plano de trade, você também tem que contemplar a parte fundamental. E por isso, está aqui no desenvolvimento do nosso plano de trade. Então, está aqui. O próximo passo que vem junto com a nossa gestão de risco são as razões fundamentais. Ou seja, na hora de você compor um trade, você vai escrever aqui quais são as razões fundamentais que vão te levar, por exemplo, a comprar esse título. Olha, eu vou comprar esse par cambial, por exemplo, porque o sentimento do mercado é esse, porque haverá um interesse comprador por essa razão, porque os dados econômicos são bons, porque durante a semana vai sair X evento e esse dado vai ser favorável a essa moeda ou aquela moeda, ou seja, você vai escrever sempre aqui aquelas razões fundamentais, que são aquelas que eu sempre falo nas lives de segunda-feira. Então, ou seja, você aqui vai começar a praticar isso, você vai começar aqui a praticar o teu entendimento sobre as razões fundamentais que movem o mercado também. Então ele tem que obrigatoriamente, as razões fundamentais fazem parte da gestão de risco.
E você tem que contemplar as razões fundamentais no teu risco também. Porque, como eu disse, um evento fora do contexto poderá prejudicar você, ou seja, ele agrava o teu risco, aumenta o teu risco. Então, você tem que considerar os eventos fundamentais também no teu plano de trading. Depois, o que nós temos que fazer aqui então? Depois disso, nós temos que entrar numa outra parte. Ou seja, o que você tem que fazer aqui? Você tem que estabelecer um risco máximo por operação e procurar nunca exceder esse valor. Você tem que determinar que você vai ter como máximo do teu risco um valor. Por exemplo, temos aqui um valor, um risco máximo por operação. Imaginemos que o valor da nossa conta, que nós temos aqui quando começamos a criar o plano de trade, é de mil dólares. Então vamos dizer que nós determinamos que o risco por operação é 1,5%. Ou seja, o teu risco máximo por operação vai ser de 15 dólares. Isso aqui não é uma regra. Você vai definir aquilo que você acha que é bom para você. É óbvio que se você tem uma conta pequena, é mais difícil de você assumir um risco de 1,5%. Imaginemos que você tem uma conta de 200 dólares, não é? Se você definir um risco de 1,5%, você teria um risco por operação de 3 dólares. Quer dizer, é quase que impossível operar com risco de operação por operação, risco máximo por operação de 3 dólares. Então você vai ter que definir um valor maior, não é? O ideal é que você sempre se mantenha em valores baixos. Esse é o ideal. Então, quanto maior for o saldo da tua conta, melhor você vai conseguir fazer essa gestão de risco. Mas num primeiro momento, de qualquer das formas, você precisa definir um valor. E esse valor vai ser o meu limite máximo por operação. Ou seja, esse vai ser o meu risco máximo. Eu não aceito perder mais do que 15 dólares ou 10 dólares em uma única operação. Então esse vai ser o seu RMO, ou seja, vai ser o seu risco máximo por operação. Essa é o próximo passo que você tem que dar na tua gestão de risco. Depois você tem que estabelecer um risco semanal. Nós somos swing traders e você sabe que toda a minha metodologia é baseada em cima do swing trade. Então veja bem, de igual forma você também tem que estabelecer um limite para as tuas operações semanais. Então digamos que, mantendo aquele exemplo lá, que você tem um risco máximo semanal de 60 dólares, que seria o equivalente a 4 operações, onde você assume um risco máximo por operação de 15. Então, você poderia tentar 4 trades numa semana. Dessas 4 operações, se as 4 derem erradas, o que seria muito mal, não é? Mas desta forma você teria um risco controlado, ou seja, você teria aqui um risco máximo para a tua semana de 60 dólares, considerando que você tem uma conta de 1.000 dólares, como é o exemplo que nós estamos usando, veja bem, isto é um exemplo, não é? Você teria um risco máximo semanal de 6%. E o objetivo aqui da gestão de risco é o quê? Aquilo que nós falamos lá no início, é que você mantenha as coisas controladas. Se tudo correr mal durante a semana, no máximo você vai perder 60 dólares. Então você tem que contemplar no teu risco as razões fundamentais, que é o que eu falei, porque elas agravam o teu risco. Então você precisa ter isso contemplado. Depois você precisa fazer o quê? Definir um limite por operação, o teu máximo. O meu risco máximo por operação é de X valor. Nesse caso nós estamos utilizando aqui 15 dólares. E depois, então você tem um risco máximo semanal, que são de 60 dólares, ou seja, para 4 operações. E aí o que você tem que fazer? Então, para que você mantenha isso sempre em ordem, nós vamos começar então agora a fazer a parte mais técnica. Como é que você vai operar isso dessa forma? Você vai estabelecer criteriosamente o stop loss máximo e você também tem que ser realista nesse momento, ok?
definir corretamente qual é o teu stop loss máximo e também estabelecer com critério qual é o teu take profit máximo. Então vamos lá ver isso de forma um pouco mais prática. Imaginemos, vamos usar aqui um exemplo da plataforma, um exemplo qualquer aqui, só para nós termos um parâmetro, não é? Imaginemos que você vai assumir uma determinada operação, onde você vai dizer que o teu... Vamos fazer aqui um quadro para que fique mais fácil nós podermos aqui visualizar, não é? Imaginemos que você vai assumir uma operação, você quer comprar aqui, nesse caso, o Dow Jones. Então você vai delimitar o quê? Que o teu stop, aonde que você vai pôr o stop? Aí eu vou comprar esse título aqui, onde ele está, e vou deixar o stop aqui por baixo desses máximos aqui. Então você aqui vai ter um risco de perda daqui até aqui, não é? E aonde que vai ser o teu take profit? Imaginemos que você vai definir como sendo, aqui agora já até aparece no gráfico para nós, não é? Imaginemos que você vai definir que o teu take profit seria nesta zona que aqui está marcada. Então você vai ter aqui uma possibilidade de ganho daqui até aqui. Então você tem que definir exatamente aonde você vai colocar o teu take profit. Não adianta você fazer a coisa de qualquer forma, você colocar isso de qualquer maneira. Não funciona assim. Você vai ter que sempre delimitar corretamente aonde que você tem que pôr o teu stop loss. Por quê? Porque você tem que calcular o teu risco daqui até aqui. Você não pode simplesmente escolher isso de forma aleatória. Você precisa fazer isso de uma forma consistente, ou seja, você precisa ser realista na hora de definir aonde está o teu stop loss e aonde está o teu take profit. E para isso você precisa saber bem suportes, resistências, linha de tendência, todas essas coisas que nós temos falado aqui no canal, que são questões importantes, não é? Por quê? Porque se você não estabelecer criteriosamente os teus dados aqui, você não vai conseguir fazer uma gestão de risco que seja eficiente. Depois, qual é o próximo passo que você tem que dar também? Você tem que então utilizar criteriosamente o rácio de risco-retorno. E aqui eu vou fazer um parênteses bem importante. Você sabe que eu sempre falo, nunca arrisque perder se não for para você ter um ganho mínimo de 3. E isso aqui eu quero que você considere como sendo uma regra. Você nunca deve arriscar perder $1 se você não tiver um ganho potencial mínimo de 3. Você não deve fazer. E por que você não deve fazer? E agora eu vou te mostrar por quê. Imaginemos que você faz uma operação onde você perde, a operação correu mal. Mas você perde aquilo que você estabeleceu no nosso limite, que seria o teu risco máximo por operação, o teu RMO. Correu mal, você perdeu 15. Você faz a tua segunda operação, correu mal de novo, mas você tinha a operação bem estruturada e você perdeu o máximo que você podia perder por operação, que eram $15. Você perdeu novamente. Você faz a tua terceira operação. E novamente essa operação corre mal. Você não interpretou bem, o mercado virou-se contra você, alguma situação aconteceu. Mas você perdeu então $15 também nessa operação. Quando você vai para a sua quarta operação, você acerta a operação e você ganha $45. Por quê? Porque o teu rácio era o quê? Você nunca arrisca ganhar... Você nunca arrisca perder se não for para ganhar 3. Então, quando você perdeu os 15, que era o que estava estabelecido no teu plano de trade. Mas quando você ganhou, você também ganhou 3 vezes o valor que você arriscava em uma operação. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que com uma taxa de acerto de apenas 25%, você não perde dinheiro, você consegue preservar o teu capital.
E por isso que eu disse que é muito importante e quero que você leve isso como regra, que você nunca arrisque se não for para ganhar no mínimo 3. Se você puder ganhar 4, 5, 6, quanto mais melhor, definindo, como eu disse, com critério e de forma honesta e clara, aonde que o preço pode ir, aonde que ele pode chegar. Não adianta você simplesmente dizer que, não, vou arriscar perder 15 aqui porque quero ganhar tanto lá. Não. Você tem que saber definir os take profits e os stops. Para isso, você tem, então, os suportes, as resistências, as linhas de tendência que você precisa saber identificar corretamente, como sendo pontos importantes aonde o mercado poderá vir ou poderá ir. Então, veja que com um percentual desse, mesmo que em cada 4 operações você erre 3, você fica 0 a 0. O que quer dizer que, imagina que se em cada 10... você acertar apenas 3, que seria um pouco mais de 25%, você seria lucrativo. Ou seja, em 10 operações você pode errar 7, se você manter o padrão, se você manter o critério de minimamente 3 para 1, em cada 10, se você acertar 3 operações apenas, você é lucrativo. Você consegue ser lucrativo desta forma. Então, como é que você calcula isso? Vamos lá ver aqui, então, novamente, vamos falar disso, então, aqui na plataforma. E vamos olhar, então, agora para o momento atual. Vamos olhar para o SP500 aqui, para o Dow Jones, nesse momento. Como é que nós definiríamos aqui um take profit, não é? Imaginamos que aqui já temos uma situação demarcada, por quê? Porque é uma zona de anterior resistência, onde o preço veio até aqui, não é? Aqui atrás, ó, serviu como suporte, esse mesmo lugar serviu como suporte lá, serviu como resistência aqui. Depois teríamos um outro take profit aqui, onde o preço novamente aqui serviu, esta zona serviu como sendo uma zona de resistência. E que no passado, se olharmos aqui mais para trás, também quase que chegou aqui para servir como uma zona de resistência. Mas é dessa forma que sempre você vai marcar e, como eu disse, se você não viu, assista o vídeo lá de suportes e resistências. Veja novamente quantas vezes for preciso até que você possa entender e compreender o porquê que é importante você ter isso bem claro na tua mente. Então veja bem, estabeleceríamos aqui, se fôssemos para entrar nessa operação agora, nesse momento que ela está agora. Então veja que você teria o teu primeiro take profit aqui, mas teria que ter o stop loss aqui por baixo desta vela. Então como é que você vai calcular? Você vai pegar essa ferramenta aqui na plataforma de cursor e vai arrastar aqui, ó. E automaticamente a plataforma vai te dizer, dali até aqui eu vou perder 1% caso o mercado se vire contra mim. E caso o mercado vá a meu favor até a zona do take profit, eu vou ter também 1%. Ou seja, neste caso eu vou estar arriscando perder $1 para ganhar $1. É o tipo de operação que não nos interessa fazer. Então é o que eu disse, não adianta você então pegar e dizer assim, não, mas o preço vai subir mais. Ele vai vir até aqui em cima, neste outro take profit que aqui está. Você não sabe se realmente ele vai vir aqui. Pode ser possível montar uma estratégia sobre isso, nós vamos falar disso mais à frente. Mas no momento você tem que ser realista. Então onde é que era o lugar, o ponto de você entrar? Era aqui embaixo, onde você tinha um risco menor até aqui. Vamos ver qual era o risco que você tinha aqui. Se você tivesse entrado aqui, você teria um risco aqui de 0,68%. Ou seja, digamos 0,7, você arriscaria perder 0,7 para ganhar 2,10, ou seja, 3 para 1. Nesse caso, você estaria dentro do rácio de capital. Por quê? Porque sendo assim, você operando desta forma, você pode, para cada 4 operações, mesmo que você erre 3, você não perde, você mantém, preserva o seu capital. E é desta forma que você tem que calcular o risco da tua operação para que você se mantenha sempre
consiga se manter no mercado. Ou seja, como eu disse, utilizando esse rácio, essa fórmula, se você em cada 10 operações acertar 3, você consegue ser lucrativo, consegue ser rentável. Como eu disse logo no início, isso é uma abordagem, poderíamos falar muito mais sobre gestão de risco, mas é dessa forma que você tem que orientar o seu processo. Ou seja, sabendo então as razões fundamentais, que são as primeiras que vão impulsionar e mover o título a seu favor ou contra si. São riscos que você tem que considerar. Depois, você tem que estabelecer um risco máximo por operação, um risco máximo semanal para os teus trades e caso esse limite seja atingido, você tem que parar de operar. Nesta semana você não opera mais, apenas na próxima semana. É assim que você tem que levar as coisas. Então veja, olhando para o nosso plano de trade, o que você tem aqui então? Então nós já temos, para além disso, já temos aqui as razões fundamentais, ou seja, já temos aonde distribuir aqui qual é o nosso stop loss, qual é o nosso take profit, qual é o valor do nosso stop loss e qual é o percentual do nosso stop loss e do nosso take profit. Ou seja, conseguimos facilmente aqui comparar se estamos fazendo o rácio de 3 para 1, como deveria ser, para que você consiga manter aquela metodologia que eu utilizo, que é uma metodologia bastante rentável. Então, senhores, espero ter sido claro. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gosto, deixe o seu comentário, partilhe, comente, envie isso para outras pessoas, para que mais pessoas possam também aprender como investir corretamente. Porque você já sabe, os seus investimentos crescem à medida que você cresce.